Bom dia. Primeira coisa, esse não é um vídeo para instruir ninguém. É mais um vídeo que achei informações interessantes. Ontem eu estava vendo coisas em geral. Meu irmão passou um vídeo lá do Bertaldo com a mulher dele e o professor Tonon. Nesse vídeo ele vai falar sobre a irmã, o Madre Bilac, que eu já tinha visto ele falar um pouco sobre esta freira e no canal Yeshua, né, que já foi lá e falou um pouco sobre a devoção toda que Deus promove através dessa irmã, das lágrimas de Nossa Senhora. E aí meu irmão mandou esse vídeo, né? E eu fui ver tal. Além de tudo, é bom, sempre bom, né? A gente vê esse tipo de coisa. Eu tenho uma... Desculpa, a garganta ruim, é gripe. Eu tenho uma dinâmica de estudo, leitura, vídeos de, 2 horas por dia, 3 horas por dia. Se eu tiver muito tempo, então fico até mais. Eu guardo conhecimento, né? Me ajuda a juntar as peças, né? Quando Deus fala certas coisas, como eu falo, eu não entendo muita coisa, né? Mas depois eu me abro para Deus, para Ele me dar as outras informações para que possa conseguir juntar as informações e fazer o discernimento daquilo que foi dito, né? Compreender aquilo que foi dito, né? Teve um irmão outro dia que chegou para mim, reza sobre isso, e eu, a vida atribulada, né? Eu não conseguia rezar, eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo nem pegar a palavra para fazer um discernimento para o irmão. Ele me deu uma frase, eu não vou repetir a frase porque a frase é pessoal para a pessoa, né? E não fazia o menor sentido o que a pessoa estava me pedindo. Eu peguei e falei assim, ó, eu não sei se isso significa algo para você, mas o Senhor colocou esta frase para você. Aí de repente a pessoa, não, isso, quer dizer aquilo, que eu dei uma resposta, não sei o que. Ou seja, Deus tem formas diferentes de falar. E voltando aqui um pouco, Deus ele fala de formas diferentes, né? E aí eu peguei esse vídeo para ver, lá no mais ou menos no minuto 11, 12, ele começa a falar da madre, e a madre, ela é minha tia bisavó. Achei fantástico, né? Ele contou coisas da história da minha família que eu não conhecia, né? Ela acho que são 6 ou 7 irmãos. Os irmãos homens casaram, tiveram filhos, e as irmãs mulheres todas se tornaram irmãs freiras. E ela se tornou essa diferente, né? Que tinha visões e conversava com Jesus. E aí ele conta um pouco da história da minha família. E antes dela, teve outra irmã, que era tia dela, ou seja, minha tia trisavó, tataravó, não sei mais falar isso não, que ela fundou as Redentoristas no Rio de Janeiro, o trabalho delas mais vinculado à adoração, contemplação divina. Eu falei, essa aí é das minhas, que é o que eu gosto, né? E foi muito legal assim, falar, puxa, Senhor, antes de mim tiveram outros tantos que também tiveram esse contato, essa vida, esse chamado, né? Aí contou bispos, padres, tiveram na minha família lá, essa genética espiritual que a gente vai carregando, né? 2 fatos são para mim importantes, né? Porque Deus já tinha me revelado que a minha fé, ela vem logicamente dos 2 lados da família, mas a mais forte era meu bisavô, se eu não me engano, o pai da minha avó, bisavô.
que ele era extremamente mariano e de rezar terço, naquela época, em 1900, sei lá, mais ou menos 1900, e ele rezava o terço. Não interessa quem estivesse na casa dele, com quem ele estivesse, ele parava e rezava o terço e botava todo mundo para rezar. Se fosse lá na casa dele, no mês de maio, seja quem fosse, ele botava todo mundo, os empregados, quem fosse na casa, a família toda, em maio e setembro, acho que é setembro. O segundo mês eu não lembro. Mas era rezar, não era só rezar não, era rezar de joelho no chão, tá? Rezava o texto, todo mundo de joelho. Aí depois que acabava, agora a gente pode conversar. Então, eu sei que as orações dele frutificaram muitas coisas em minha vida, graças à oração dele. Quer dizer, a gente tem, digamos assim, uma responsabilidade pela oração dos nossos futuros descendentes, né? Filhos, netos, bisnetos, tataranetos, que seja, e que eles vão continuar a nossa missão, né? Então dele eu puxei muito esse lado mariano, sem dúvida. De outros, talvez eu tenha puxado muito essa coisa do espiritual. Desculpa, consultor de modas. Então, você vê que a gente é formado, tem toda uma genética espiritual que eu já falei um pouco, tanto para a bênção quanto para a maldição, né? E é engraçado você ver que as certas características que foram faladas dessa minha tia-avó, eu vejo acontecer comigo, né? Eu não falo sobre isso, porque senão dá um problema danado, né? As pessoas começam a botar você em um local que você não é, né? O importante, eu sempre falo, é Jesus, o resto não é importante. Então, o meu contato com Deus, o meu jeito de falar com Jesus, as revelações particulares, eu vou dividindo um pouquinho aqui com o que eu posso. Tem coisas que eu não posso falar. Eu falo isso porque até a gente aprender a ter discernimento demora muito. No começo disso, lá eu tinha 18, 19, 20 e poucos anos, eu não sabia fazer esse discernimento, não sabia mesmo. Então, o que Jesus ia me falando, eu ia falando para todo mundo. E deixei muita gente de cabelo em pé, né? Porque ele fala mesmo, não tem vírgula com ele. E às vezes ele fala de coisas que são de agora, ele fala de coisas que são do passado, e às vezes ele fala de coisas que são do futuro. E quando eu falava das coisas do futuro que ele ia me falando, as pessoas ficavam horrorizadas. Por quê? Porque não estavam preparadas ainda para o conhecimento, porque a fé era pequena. Deus fala e espera da gente fé e maturidade. E quando a gente sabe de certas coisas, é mais complicado, né? Então, a gente vai aprendendo a ter maturidade, a gente vai aprendendo a falar na hora certa, com as pessoas certas, né? Eu lembro que em 2020, Deus me falou de uma série de problemas que aconteceriam agora, nesse ano, em outubro, e que outubro seria o mês da virada para o mal. Eu falava isso, as pessoas falavam, eu não dou minha cara. Mas qual a evidência que você tem? Eu falei, não tem evidência nenhuma. Apenas sei. Por quê? Porque o Senhor falou. Então, para quê? Eu devo ser uma testemunha do que Ele fala. E a gente vai, eu diria assim, na nossa amizade, a gente vai trocando muito. E Ele vai falando, eu vou escutando. Eu diria que eu sou um par de ouvidos. E eu queria comentar também uma coisa que eu achei engraçadíssimo, essa oração que a Madre Bilac, também Bilac Snar, né? Ela divulgou, que Jesus passou para ela, o terço das lágrimas de Nossa Senhora. Eu chamo de terço das lágrimas de sangue.
mas acho que o nome normal, como foi divulgado, é Terço das Lágrimas. É um terço que eu rezo pouco, mas eu rezo quando eu preciso de um milagre muito grande. Eu fiz um vídeo para testar, tem no canal aí, eu acho que tem mais de 2 anos, tem um Terço das Lágrimas de Sangue. Quem quiser depois fala, eu fiz assim, eu peguei eu sigo lá o papelzinho e tal, porque tenho as orações do meio eu sei de cabeça, né? Mas tem as iniciais e as finais eu não sei de cabeça. Mas é um terço que quando eu realmente preciso de um milagre, eu peço a Nossa Senhora, usando as lágrimas dela, e entrego elas a Jesus. E eu sei que ele se move. Ele se move. Eu fiquei rindo ontem disso, né? Eu dei vontade de fazer esse vídeo hoje. Como eu falei, esse vídeo não é para ensinar ninguém ou falar nada. Na verdade, é um compartilhar de uma alegria que o Senhor, que Ele fala na palavra, na sabedoria. A sabedoria nos ensina todas as coisas, o passado, o presente e o futuro. Mas é o Espírito de Deus. E Ele explica os porquês e os praquês. Às vezes tem tesouros enterrados que a gente nem imagina. E Ele fala dos meus 2 lados da família, de oração, de sangue e de onde vem a minha fé. Eu nunca escutei. Eu só tenho 40 anos caminhando com Ele. Daí depois você vê quantos anos eu tenho, né? Já estou, como diriam os antigos, né? Já virei o cabo da boa esperança. Né? A gente está sempre se divertindo. E o Senhor é bom. É bom que Ele mostra isso. Sabe aquele texto que Ele fala assim, Isaías 42 ou 43, né? Que Ele fala, desde do seio materno eu te gerei, eu te criei. Tu és meu. Tu foste planejado por mim. Quando Ele mostra esses detalhes da nossa vida, a gente percebe isso. Tem muita gente que quer fazer que a gente faça discernimento da vida do que Deus quer. Eu já falei um pouco sobre isso. Veja a primeira coisa, veja a história da sua vida, escreve ela. Vê para onde ela veio, para onde ela está se encaminhando. Vai te dar uma boa noção. Veja a história da sua família. Tudo bem que tem pontos altos e baixos. Os baixos, como a palavra diz, né, ou as coisas ruins se joga fora. Pega os pontos altos, monta. Né? Há uma consanguinidade em tudo que você faz, até no trabalho que você exercita hoje, se você prestar atenção. Se você também, a sua família veio de comércio, você tem uma habilidade, você pode não trabalhar até com comércio, mas você tem uma habilidade com comércio. Você veio de dinheiro, você tem uma habilidade com dinheiro. Você não fez força nenhuma para fazer isso. É natural. Sabe aquela história de um bom comerciante vende geladeira para esquimó? Está no sangue, né? Então tem certas coisas que estão no nosso sangue, ou seja, na nossa genética. Às vezes ela é humana, minha cara, meu nariz, tal. Mas também a genética espiritual, da onde a gente veio, também conta lá, né? Como diz a palavra, raça de Abraão, meu amigo. Raça, quer dizer, história de vida da sua família, da onde você veio, né? É interessante, tem muita coisa interessante. Então pega, estuda para trás também, que você pode encontrar coisas boas e ruins, claro, e veja que ali também teve um dedo de Deus. Tá bom? Paz e bem.